Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Então, eu fiz ali uma série de vídeos barra da Matrix, né? Vou mostrar aqui para vocês. São esses vídeos, né? Colocando o tema televisão, calendário, dinheiro, alimentação, trabalho, as cidades. E esse é mais um barra da Matrix, só que ele é um pouco diferente. Eu vou falar sobre o medo, né? O medo é a energia, digamos, que alimenta, né, essa Matrix, a energia que alimenta esse sistema. E o medo ele é gerado pelas pessoas, né, pelo ser humano. Então, assim, é o próprio ser humano, é um sistema alimentado pelo próprio ser humano. Mas o ser humano iria alimentar algo consciente? Não, ele tipo, ele não tem consciência disso. Então, assim, tem um programa, né, de manipulação. Então, se você vê nos vídeos anteriores, eu coloco bem isso, né, a manipulação em cada estágio desses itens que eu falei. E a energia para alimentar tudo isso vem do medo, né? Então, assim, é criado um programa para que mantenha a humanidade gerando sempre medo, 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 né? Então, assim, tudo que se faz, né, é com base no medo. Né? Por exemplo, um exemplo de nação. Uma nação ataca a outra porque tem medo que a outra nação cresça e ataque eles. Né? Então, eles, por medo, vai e ataca. Então, assim, é bom ver a coisa assim de um âmbito global, né? Porque a Matrix ela está no mundo todo. Né? Tem algum país ou outro que tenta pular fora, né? Só que está no mundo, então tem, digamos, é um karma mundial. E o que acontece na nação, né, em escala menor, acontece dentro de cada pessoa. Né? Assim como os países têm fronteiras, as pessoas têm um portão, né, tem a chave, né, se tranca, né, tem as cercas. Né? As pessoas têm as cercas internas, né, que colocam bloqueios em referente às outras pessoas. Né? Então, assim, tudo acaba estando relacionado. E no cerne disso tudo, alimentando tudo isso, é o medo. Né? E aí tem várias dicas. Por exemplo, né, a gente quando está se livrando do medo, as nossas decisões, as escolhas de vida, a gente não pode ter nenhuma, né, decisão, deixar, né, ou seria, digamos assim, um novo tempo, nós não vamos tomar mais decisões, fazer escolhas com base no medo. Né, que geralmente as pessoas elas fazem algo porque tem medo de acontecer outra coisa. Né, vou fazer isso porque senão vai acontecer isso. Né, então elas vão tomando atitudes por conta do medo. Então o sistema montado, ele opera assim, né? Então esse medo, ele vai, esse aqui esses barras da Matrix, eu não falo só superficialmente, né? Falo o que vai além disso, né? O lado mais oculto da coisa, né? E nesse sentido, tem as raças, né, que controlam as pessoas. Então tem aí algo que é bem conhecido, né, entre as pessoas que seguem ali a Bíblia, os deuses e tais, né, que é o ser temente a Deus. Né? Olha, temente, medo, né, tá o medo, temente que teme, né, que tem medo. E então isso aí já diz muita coisa para a pessoa que está estudando, que está atenta, que está buscando o autoconhecimento, né? Que de quem são esses seres, né? Que eles precisam do seu medo, eles se alimentam do seu medo, né? Então desde a antiguidade eles estão aí colocando medo, tocando o pânico, né? Tocando o terror, né? Que são esses caras. E então tem toda aquela coisa. Talvez no vídeo sobre alimentação eu falei sobre sacrifício de animais e tais, né? E eles se alimentam disso. E, e é aquela coisa, você vê algumas, digamos, culturas antigas e até filmes, né? Eles deixam claro isso, que a pessoa religiosa vai lá e aí tem os deuses, não, tem que dar sacrifício por deuses, tem que oferecer isso para os deuses, para que eles sejam bons conosco. Né? Porque se não fizer isso, ele vai vir, vai mandar a praga e vai punir. Né? Medo da punição. Né? As pessoas elas estão dentro da igreja porque elas têm medo de serem pegas pelo outro lado. Né? Então o medo leva elas a serem submissas, a se submeterem. Né? E isso não só a religiões, mas eu acho que com tudo. Né? Geralmente eu acho que todas as relações vêm com base no medo. E esse medo também ele é utilizado por esses seres, né? Esses seres que vieram aqui e falaram, oh, nós somos deuses, né? Façam o que nós quisermos, senão a gente acaba com tudo. Né? Então, através de tecnologia de manipulação mental, né? Esses seres acabaram escravizando a humanidade, criando, né, essa doutrina, essa matrix. Né? Então, alguns
alguns caras, né, que de elite e tal, a gente coloca os Illuminati, várias seitas, né, muitas servem esses deuses, né? Então usaram eles, então é os caras que tem filmes, né, às vezes filmes, desenhos colocam lá que os caras fazem sacrifício, né, que seguem os deuses e dita as regras pro resto do mundo, né? Esses caras eles fazem isso ocultamente, né? Eles têm ali as suas cerimônias secretas, né, que creio eu, estamos num tempo que tudo isso vai vir à luz, né? Esse pessoal vai ficar conhecido. E ele não vai ficar conhecido para que nós julguemos, odiemos e tal. Ou seja, joguemos a mesma energia a qual eles são, digamos, escravizados, motivados, ao qual funciona esse sistema, né? Ou não funciona. Isso aqui é a Matrix, funciona para quem está no controle. Então, tem essas duas energias, mas o principal é o medo, né? É o medo, a outra energia é o ódio, a raiva, né? Que seria em essência a mesma coisa, né? E tem ali a Helena Petrovna Blavatsky no livro, não lembro qual, né? Da teosofia, e ela coloca lá, né? Quem o medo, né? E o ódio, o medo, eles estão intimamente ligados, né? Porque quem não teme nada odeia, né? E a pessoa que odeia, ela tá temendo alguma coisa, né? Então é o preconceituoso, né? Geralmente o preconceituoso, o que ele está temendo, né? Ele tem preconceito com outra pessoa, outro país, né? Ele teme algo que ele vê, né? Que está acontecendo lá no outro, que ele teme que venha à tona nele mesmo, né? Um aspecto que ele tenta abafar nele mesmo, né? Então, como eu falei nos alguns vídeos anteriores, que é o perdão, né? Nós estamos no tempo que a gente está tendo uma expansão de consciência, né? E nessa expansão de consciência, você vai ter mais inspiração ou vai ter lembranças direto do que é a sua alma, né? Ou lhe oferece. A gente vai ter uma ligação mais estreita com a nossa alma. Então vai vir lembranças ou sentimentos, né, de vidas passadas e tais, né, de coisas que já fomos, coisas que já fizemos. E se a pessoa não tiver esse perdão, né, ela vai ver coisas, vai vir por intuição coisas terríveis que ela fez que ela não se perdoa. Então ela se bloqueia e aonde que ela vai continuar, digamos, tapada, né? Não vai ter essa percepção, não vai ter essa expansão de consciência porque é uma pessoa, digamos, preconceituosa. Né? Então, pessoas que têm preconceito com indivíduos, com nações e tais, tá o medo, né? O medo de olhar para dentro de si, né? E ver que tem aquelas qualidades que já fez tudo aquilo e tal, e que ela em algum momento fez mal para ela, né? Então ela repudiou e começa a repudiar nos outros e tais. Então cria toda essa horda de preconceitos. Então, é sempre o medo, né? O medo, então o ódio ele é apenas um derivado, né? A pessoa passa a odiar, então ela foge, né? E esse medo, então, é um aspecto mais oculto ainda, né? Falando desses deuses, né? São seres, aliens, alienígenas, né? O que seja, eles por operarem nessa energia de medo, né? Eles estão numa vibração abaixo da humanidade. Então, mesmo que eles tenham tecnologia, tenha o mental mais, digamos, evoluído, mais trabalhado, mas não é um sentido de inteligência, né? Eles usam o mental friamente, né? Eles têm assim, eles não têm em si, digamos, o medo ou o ódio. Eles usam isso contra a humanidade, né? Então, assim, é, eu costumo colocar a humanidade nesse caso. Vamos supor, eu vou falar aqui de abduções, né? Dos Greys que vêm, dos reptilianos, né? Não colocando essas raças como raças malignas, malvadas, né? Essas raças têm reptiliano muito evoluído, né, de que já estão em outras dimensões mais acima. Mas é o que é mais comum aqui é os reptilianos, né, que vem escraviza, que está nesse, digamos, nesse jogo, nesse esquema, são os reptilianos, que eles vêm e coordenam, né, eles se acham superiores, mais inteligentes, mas por eles operarem nessa energia de medo, né, de ódio e tal, né, eles ficam numa vibração, numa frequência mais baixa. E o ser humano, ele só cai, né? Porque ele é ignorante. A gente encarna aqui, a gente não lembra da nossa vida passada, não lembra nada. Então a gente fica muito, né, vulnerável, né? Enquanto você é criança e tal, você é vulnerável que a sociedade coloca em você, né? Então, é, vamos supor que encarna um ser, né? Vamos supor que a pessoa ela vem e faz parte, né, do sistema aqui, né, para a gente tentar resgatar, né, a humanidade, né, é um trabalho de resgate da humanidade. E então assim o ser ele encarna aqui para fazer essa, para ajudar, né? Então esses reptilianos, né, ali através dos Greys, que usam os Greys para fazer chipagem, né, até humanos que decaíram, né, esse decai, tipo morre, tipo fica muito ruim, morre, vai pro umbral, aí começa a controlar lá,
né? Então esses que seriam os verdadeiros demônios, né? São humanos que decaíram e foram para o umbral. Então eles assumem aparências demoníacas. Só que até esses daí, eles são controlados por esses ETs. Então esses ETs vêm e controlam tudo. Né? Embora o ser humano sendo muito mais tendo muito mais força interior, o ser humano só não tem mais inteligência, por isso que ele é mais ele é dominado tão facilmente. Ele é exemplo, fazendo uma analogia, como um cavalo selvagem. Né? O cavalo ele está lá na floresta, lá, ele tem muito mais força que você tem que tomar cuidado para se aproximar dele, então senão você vai tomar um coice, ele te mata. Né? Então o que, que você faz? Você vai, né, com calma, se aproxima, prende ele, né? Aí tem que colocar aquelas rédeas e tal, arreio, tem que amansar o cavalo. Então é mais ou menos isso que essas raças ela faz com o ser humano. Então quando ela vê que encarnou alguém que vai fazer a diferença aqui, que é uma pessoa que está vindo para mexer com o sistema, eles vêm, eles caem em cima daquela pessoa, como quem vai ver um cavalo ali, opa, aquele cavalo é puro sangue e tal, vamos lá pegar ele porque ele é bom. Ele vai dar muita força pra gente, muita energia, né? No caso, eles podem usar o ser humano aqui para pegar energia dessas almas que vêm com muita força. Então eles vêm e botam as rédeas, né? Só que eles fazem isso no momento que é da infância, né? Que você está inconsciente, que você não despertou ainda. Então eles vêm, botam as rédeas e tal, enche de chip, né, para controlar. Então depois que está todo chipado, tá com as rédeas ali, aí sim eles vêm e se aproxima. E aí faz as abduções e tais, porque é um cavalo sob controle. Eles vai poder pegar a pessoa, abduzir, levar para a nave e tal. Essa pessoa não vai dar coice, né? Porque tá ali com as rédeas, né? Tá meio que mansa, né? E uma coisa que faz isso é o medo da própria pessoa que vai ter contra esses aliens, esses alienígenas e tais. Então eles vêm, fazem o controle mental. A partir do momento, assim, qual que seria o coice do ser humano? Né, o ser humano ele é uma alma muito antiga, né? Esse corpo ele dá suporte para que encarne almas muito antigas e essas almas ela vem com muita força, né? Vem com muita energia, né? Então é assim, esses reptilianos, esses Greys, eles têm, digamos, uma vibração, vamos supor de 5, né? O ser humano está na vibração de 3, né? Só que levando em consideração, digamos, o que ele manipulado, né, a ficar só no 3. Só que a alma humana está vindo do 7, do 12, do 30, né, ela vem e encarna aqui. Então ele tem toda essa energia oculta, né, que pode despertar. Então, se você não amarra esse ser, né, se não enche de chip, se não bota as rédeas lá, o arreio e tal, né, esse ser vai dar um coice, né, de uma energia muito maior do que essas criaturas podem suportar. Né? Então eles só vão mexer no ser humano quando estiver bem chipado, né, sob controle. E à medida que o ser humano, que a pessoa ela vai despertando, né, eles vão se afastar. Né, porque é perigoso, é que nem um cavalo selvagem. Se você perder o cavalo, só que aquele cavalo, se ele tomar consciência que ele está sendo usado, por exemplo, esse gado de corte, né? Se ele toma consciência que está sendo usado, o humano não vai chegar perto, né? Porque o herói pode tomar uma cabeçada, pode pensar na parede, já era. Né? Então é o fator inteligência, né? Eles têm um mental mais evoluído, então eles vão e controlam o ser humano e eles jogam essa atmosfera de medo, né? O ser humano ele tem medo de tudo, então a pessoa tem medo do alien, né? Por isso que ele evita essa exposição e todo. Então todos esses filmes que fazem sobre ETs são positivos, porque vai acostumando a pessoa a ver, né? Ver a realidade, ver como que é e vai perdendo medo. Né? Chega uma hora que ela vai ver e não vai, porque assim a pessoa às vezes ela vê um ET, né? Uma criatura, aí tem pânico, né? Então assim, porque tá naquela atmosfera de medo e tal. E a pessoa vai perdendo isso. Né? Por isso que é importante o autoconhecimento, se conhecer, conhecer o mundo em sua volta, saber o que é o cosmos, como funciona. Então você vai conhecer tudo isso, né? Você vai saber que tem criaturas, né? Que tem aparências, né? Que falam e tudo mais, né? Se comunicam telepaticamente e tem aparências de algo que a gente mal pode imaginar, né? Os mais clássicos são insectoides, né? Talvez eles nem sejam, talvez a gente projeta, né? Que é algo que a nossa mente consiga assimilar. Então projeta ali um inseto, né? Que é algo que mais que ele se pareça. Mas aí tem insectoides, tem os reptilianos, né? Os greys, os ET clássicos, né? Tem ET de formas de polvos, né? De bichos, né? Que varia muito, né? E tem os demônios, que são os humanos que decaem, né? Então eles usam aquela aparência grotesca para assustar também, né? Porque eles usando o medo, né? Você aí encarnado, você tem uma energia incrível, só que essa energia, quando você está com medo, ela é convertida também no medo, né? Então ela aumenta o seu pânico, o seu pavor. Então eles usam muito isso, né? Então é uma ferramenta muito usada. Então quando a pessoa ela deixa de temer, né?
é como se o véu, né? É difícil a pessoa parar de temer 100%, né? Sempre vai ter um pouquinho de medo lá, mas é um caminho, né? Ela está trabalhando. Então, assim, você vai sentir já um alívio, vai sentir aquela queda de véu mesmo. Você vai ver as coisas como elas são, né? E junto com isso, né? Por a pessoa ter essa energia muito grande, né? Que é um espírito que veio lá da dimensão trigésima, lá de uma vibração lá muito grande, né? Que vem encarna aqui e vem com toda essa energia, né? Então, assim, eles botam as rédeas, Matrix vai lá e fecha as pessoas lá no medo, né? Então, aí você tem o Jesus, né, que vem aqui, amém, perdoem, né, porque é muito importante que você passe por essas etapas de amar e perdão, né, porque imagina uma criatura com um poder destrutivo enorme, né, que não perdoou, né, então ela vai querer sair à caça às bruxas, né, por isso que então é bom que o medo, né, e o ódio eles estejam ligados, porque mantém a pessoa ali sob controle, né, porque então o caminho para ela deixar esse medo é perdoar, né? Perdoa, entenda o outro, né? Entenda os motivos pelo que o outro fez, né? Porque aqui todo mundo, digamos assim, bem, uma linguagem objeto, está todo mundo tapado. Né? Então as pessoas não têm consciência do que estão fazendo, né? Não tiveram consciência, nós não tivemos consciência em vidas passadas quando estávamos no mal e tal, né? Poderíamos estar sendo manipulados por essas raças também, né? Porque tem chips de controle, tem chips que às vezes a pessoa tem um pensamento ruim, aquele chip é ativado e potencializa aquele sentimento ruim, né? Então cria um ciclo vicioso, vicioso, vicioso. E, por exemplo, uma pessoa jamais se suicidaria se tivesse sob controle, né? Tem muito tem chip, tem gente ali em cima dela falando, né? E para levar esse ser ao suicídio, né? Assim como cometer crimes, barbaridades e tais, né? São pessoas ignorantes, tapadas e estão na vibração do medo. Então, a pessoa tem que o perdão, né? Geralmente as pessoas querem vingança, querem ouro e tal, então perdoa, entende? Então ela vai começar a se trabalhar. Começou a perdoar, naturalmente aquelas camadas de medo vão caindo. Né? Quanto mais camadas caíram, mais a pessoa vai ter expansão mental, que vai caindo aquelas barras, aquelas grades todas, né? E a pessoa o mental da pessoa vai expandindo, né? Então ela vai tomando mais contato com o seu ser interior. Não, seria uma forma meio errada de ser interior, porque ela já é, né? Ela já é o ser. É os corpos interiores, né? Os corpos que ela usava antes de vir para a Terra. Os corpos que permitem uma maior expansão mental, uma maior gama de visão, né? Cosmo, de cosmo, o que seja. E então, mesmo ela estando aqui na Terra encarnada, ela vai ter uma maior percepção das coisas, né? Então, esse medo vai caindo, né? Então, assim, é importante o perdão, porque ela vai ver que esses seres, digamos, fizeram coisas, atrocidades, coisas inimagináveis. Então, se ela não perdoa, ela tem essa energia que ela pode atentar contra esses seres. E como são seres que estão no astral, né? Às vezes uma dimensão inferior à nossa, né? E você desperta um poder ali de 30, né, de vibração, que é muito maior que eles, a pessoa pode oferecer risco a eles, dano, né, que nem um cavalo selvagem que despertou, sai dando coice para todo mundo. E não é isso que o nosso espírito quer. Né? A gente vem aqui para ajudar a consertar essa bagunça, não para criar mais caos. Né? Então é importante que a pessoa desperte, perdoe, né? Porque senão, se a pessoa despertar, né, é interessante alguns desenhos, né, que eles colocam aqui que às vezes mostra muita coisa, né? Por exemplo, eu já falei algumas vezes do Dragon Ball, né, que tem lá o Goku, né, que tem um poder enorme, incrível, né? Só que só que quando eles despertam, eles vão ir para a briga, né? Faz parte do desenho. Né? Eles vão lá a combater outros seres, né? Então o ser humano ele ia fazer mais ou menos isso. Né? Geralmente quando eles fazem filmes, né, fazem coisas, eles colocam aquele aspecto da vingança, né, no ser humano. Não é aquele aspecto mais, digamos, crístico, né, de Buda, que encontra a paz interior, então é só amor, né, que nem Jesus, dá a cara a tapa e tal, né? Eles não conseguem ter essa visão ainda por esse lado, né? Então eles usam esse lado mais, digamos, anímico, né, como se imaginasse que o ser humano ia despertar todo esse potencial e continuar com a mesma mentalidade. Né? Não, isso aí muda. Né? A pessoa vai aprender, vai entender tudo, vai entender todo o contexto, tudo o que se passa aqui e até ver a utilidade nisso. Né? Hoje a autoridade assim basicona, né, que eu vejo, né, que eu posso transmitir, é o seu próprio despertar. Né? Você se propõe a entrar no sistema onde você vai ficar totalmente tapado, né? Então precisa ter todos esses problemas que são jogados, né? Do medo, de gente manipulando e tal, né? Para que você se desperta o seu mental, né? Se desperta, cure seus corpos emocionais, né? Você vai tomar porrada de todo lado, né? E você vai despertando, né? Você vai, mesmo assim, você está conseguindo, né? Buscando
o conheça a ti mesmo, né? O autoconhecimento, que é a maior porta de libertação que tem, né? E então assim, a pessoa supera um desafio muito grande, né? Superando isso, e é um processo de despertar, e a partir desse processo ela vai começar a ajudar o seu entorno também, né? Que outras pessoas cheguem a isso. Então assim, tem a sua utilidade, né? Está aí no universo, se o universo permite, tem um porquê, né? E o seu espírito sabe o porquê. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se interioriza, quanto mais você perdoa, deixa essas camadas para quem ainda quer usar, né? Quem está aí do meio, quem está precisando dessa experiência, mais você vai ter compreensão disso, mais as coisas vão fazer sentido para você. Então, é importante esse amor, esse perdão, para que quando cair essas camadas de medo, para que você não use essa energia para atentar contra esses seres, né? Que eles também têm um porquê, né? De estarem aí, né? De estarem aí abduzindo, de estarem aí roubando energia e tal, né? E vai até compreender essas raças. As suas atitudes vão ser mais de acordo com digamos, uma atitude mais cósmica, né? Mais prudente, mais sensata, não sobre emoção, né? Que geralmente a emoção é humana, porque a emoção humana opa, vamos buscar vingança, né? E vamos supor, poucas pessoas entendem porque os Greys estão aí, continuam aí abduzindo pessoas, criando híbridos ainda, né? Mas se é permitido no cosmos, tem um porquê, né? E geralmente, e se a pessoa desperta com o ego humano, ela vai cortar isso aí de vez, né? E vai tocar todo mundo, acabou, né? Como se fosse um deus, né? Que fizesse isso. Então nem esses seres que já estão evoluindo, vendo a coisa lá de cima, eles fazem isso, né? Imagina um ego aqui despertando, porque o ego eles querem fazer isso. Então assim, tem que livrar essas camadas de medo. Se você tem alguma reação contra algo, é porque ainda está sob medo, né? Então é assim, é prudência, né? Está despertando, né, comece a olhar as coisas com mais cautela ainda, né, porque quanto mais cautela, quanto menos você escandalizar com o que você vai descobrindo, com o que você vai percebendo, mais coisas vai vir, né, coisas que você não suportaria se estivesse ainda naquela vibração de medo, de querer vingança, de não, esses caras causam muito problema, tem que tocar todo mundo, né, os Illuminatis e tal, né, o que eles estão fazendo, aí condena. Então, assim, tem que sair dessa vibração, né? Tudo isso aí ainda é medo. Então, que caia todas essas barreiras de medo, que as suas atitudes, né, tudo que você fizer não seja mais com base no medo, né? Que você não deixe de fazer algo. Às vezes a pessoa tem algo para fazer, não, mas eu tenho medo que possa acontecer isso, né? A pessoa deixa de fazer algo que ela está intuindo, está percebendo, né? Então essas barreiras vão caindo, né? A pessoa vai começar a fluir, né? A vida da pessoa vai fluir mais de acordo com alinhamento cósmico, porque ela entra em contato com seus corpos interiores, né? E passa a se locomover aqui na Terra, né? Se mover a partir disso, né? Então, eu acho que é isso, né? A parte mais importante desse vídeo, né? Falando sobre o medo, para cair essas barreiras, esse aspecto mais oculto, onde que essas raças vão deixar de ter poder sobre a pessoa. Como eu falei, um demônio, por exemplo, que ele vem até a pessoa e assume aquela aparência animalesca e tal, né? Então a pessoa que não está ciente, não conhece ainda todas as realidades, né? Que eles podem mudar a forma, e a forma que eles vão escolher são as mais horríveis possíveis, né? Por exemplo, o filme Harry Potter tem lá os Dementadores, né? Aquela energia negra que vem, né? Que tem uma forma de caveira que aparece ali meio uma névoa, né? Eles, eles vão assumir essa aparência, né? Porque a pessoa que vai ver aquilo, a pessoa vai entrar em pânico, né? Entrou em pânico, tudo que você sente, tudo que seja amor, seja medo, né? Você tá mandando energia, né? E uma pessoa em pânico, ela tá exteriorizando uma energia muito grande, né? Uma energia muito danosa, né? E vai entrar em sintonia com aquele ser, então vai aumentar aquele pânico, né? Então imagina se o medo que você sente, imagina se você sentisse, né, às vezes o medo da calafrio e tudo, acho que todo mundo já sentiu medo, né? Imagina se você sentisse o contrário, que é amor, né? A energia que você não estaria exteriorizando, né? Então é uma energia de cura muito grande para esse meio, né? Então tem que conhecer isso, não tem que ter medo, né? Medo de caveira, medo de não sei o que, né? Nós somos uma caveira, né? Temos uma caveira dentro da gente, né? Então assim, eles usam muito isso. Só que eles são uma escala ainda menor, né? Que nem os Dementadores. O Dementador, por exemplo, né? Usando aí o exemplo do filme Harry Potter, um ser que está numa névoa, né? Você pode ver uma névoa meio que translúcida e tal, né? Ele vem moldando a forma, vem voando e tal. É uma dimensão muito inferior, né? Então, se um ser desse vem atentar contra você, né, ele já não vem, que é na pessoa que está despertando. Porque a pessoa que está despertando, é,
estava falando desse ser, né, que tem aquela aparência de névoa, se ele chegar perto, essa pessoa tem uma luz que vai queimar toda aquela névoa dele. Então ele acaba ali. Né? Já era aquele ser, não tem mais nada daquele ser. Aquele ser deixa de existir ali. Né? Então, assim, a humanidade, nós aqui encarnados, nós não temos noção desse poder. Né? Que você pode ir no umbral e acabar com todo o umbral. Você acaba com tudo que tem lá. Né? Agora, será que é para acabar? Será que tem muito ser que tem lá que precisa, né, que está lá em sofrimento, está lá ignorante? Então tem que dar um tempo para que ele desperte. Né? Então você não vai lá acabar com tudo. É que nem tem algumas orações que falam que é uma fagulha do seu poder, né, falando referendo sobre o divino, uma fagulha do seu poder pode abrasar a terra. Então por isso essas entidades, esses seres arcânticos, eles ficam de longe, né? Porque se eles vêm, eles acabam com tudo. Né? E com você despertando, então você caindo nessas barreiras de medo, você vai ter esse poder também. Né, a sua luz, né, ela vai queimar. Né? Então, vamos supor, uma pessoa que queira despertar, né, e queira continuar aqui ajudando, ela vai ter que aprender a conter a própria luz. Né? Vamos supor que você quer ir no umbral, você vai ter que se enclausurar para aquilo lá não extravase e danifique as pessoas que estão ali. Né? Então, esse ser, vamos supor, o dementador, ele não vai vir atacar você. Porque se ele vir chegar perto e você vai dar um coice. Né? Digamos que você mesmo no susto, né, você pode dar um coice. Né? Mesmo uma pessoa que não está desperta, né, mas tem uma energia muito grande, ele já não vem. Né? Então a pessoa começou a despertar, aí essa escala de espíritos mais inferiores já se afasta, né, que são obsessores, são encostos e tal, eles já vão se afastar. Né? Às vezes a pessoa ela vai ter vícios, né? Então isso daí fica um próximo, porque está ali pela lei dos semelhantes, né? Tá em simbiose ainda. Aí a pessoa, então, tem um processo da pessoa deixar os vícios, né? Deixar as tendências e tais, né? Deixar de se comportar como a Matrix quer que a pessoa se comporta, né? Um humano comum, né? Uma vidinha comum, fazendo tudo que todo mundo faz, né? Uma vida de tapados, né? Então, assim, essa pessoa já começa a despertar outras qualidades que afastam esses seres, né? Que eles têm medo. Então, se eles operam a energia do medo, então imagina o medo que eles não têm, né? Então tem a escala, aí você vai para outra escala, que é a escala Alien, né, que é uma escala mais fria. Então eles analisam a situação mais friamente. Então eles veem, chega perto do chip e tal. Então eles têm maior prudência do que pode acontecer. E a pessoa despertando também vai para uma escala superior a dele. Então eles também vão se afastar. Né? Digamos, eles colocaram vários chips. Né? Os chips ele tem uma vibração, funciona numa vibração mais densa. Então, se a pessoa eleva o padrão vibratório dela, eleva a vibração, se ela faz ali mentalizações de energia, de luz, né, mentalizando o corpo de luz, né, aqueles chips vão perdendo efeito, né, e a não ser que ela recaia em vícios antigos, aqueles chips seriam ativados. Mas a tendência é perder efeito e aqueles chips naturalmente seriam extraídos dela, né, seja por um anjo protetor, mentores, né, ela pode fazer visualizações que esses seres vêm e retira, né, esse lixo que já é mais desnecessário. Mas para isso tem que ter isso de não ter medo, né? Não tema, não ter mais, né? Acho que é bíblico isso aí, né? Não ter mais, que vós sois Deus, né? Então toda essa coisa, que o ser humano, às vezes ele foge, né? A própria Matrix colocou coisas, não, então você quer se comparar a Deus, né? Então tem pessoas que falam isso, né? Vós sois deuses, Jesus Cristo já disse, né? É uma forma básica de dizer que você é o todo, né? E assim, é preciso, como você vai chegar a isso? Autoconhecimento. Né? A gente está trabalhando no nosso mental, então a gente tem que conhecer essas coisas, conhecer o que acontece no mundo, conhece o que acontece em outras esferas, em outras dimensões. Né? Então esses seres eles vão se afastar, os eles vão deixar de abduzir e tal, você assume o controle. Então aí vem uma outra etapa. Né, de procurar entender o que acontece, né, o meu momento de pesquisa é procurar entender por que acontece isso, né, procurar entender isso de uma maneira, digamos, analisando mais friamente, não querendo acabar com tudo, né, dos Greys aqui e tal. E assim, digamos, tanto intuitivamente, o curso de pesquisas, né, me vem que esses seres são uma raça, né, os Greys, que estão fazendo, vamos falar das abduções que tem como objetivo a hibridização, né, que eles estão fazendo hibridização em escala industrial. Né, então, eles têm muitos abduzidos que vão lá e plantam feto, depois retira, em uma escala industrial. Né, não é um experimento que eles estão fazendo. Então, já fizeram, já deu certo, então eles estão produzindo híbridos em massa. Né, por quê? Né, esse eu já respondo em seguida. Então, tem os reptilianos que sugam energia. Essa seria uma outra raça, uma raça que ela foi por um caminho, digamos, não do despertar, né? É uma raça, por exemplo, que eu falo da humanidade. A humanidade que está comendo carne, está usando, está vampirizando seres inferiores.
né? Os reptilianos, então, ela se comporta de forma semelhante aos reptilianos, que eles se consideram superiores, porque mentalmente eles estão mais avançados, mas o poder deles fica só aí. Então eles usam tudo isso para manipular o ser humano, para que fique nessa escala de vibração de medo. Então eles se alimentam dessa energia que é gerada, da mesma forma que a gente se alimenta dos animais. Então esses são os seres, o motivo deles é esse. É uma raça que não tem que despertar, tem que mudar o padrão energético dele para se alimentar de uma outra energia, né, que nem nós, que faz a pessoa deixa de comer carne, se torna vegetariana, depois vegano, depois frugívoro, depois vai viver de luz, né, que seja, é uma escala, né, eles têm que fazer esse processo. Se não fizerem esse processo, é uma raça que vai tender à extinção, porque vai chegar um momento que eles não vão achar mais pessoal para dar energia. Se a pessoa parar de começar a vibrar amor, já é uma árvore que não dá fruto para eles. Então, se a árvore dá fruto e eles dependem só dessa árvore, já era, eles vão morrer. A raça deles chega ao fim. No caso dos Greys, né, eles estão mais perto, eu diria assim, da raça humana, né, estão de vibração. E eu acredito que eles, né, eles estão tentando, porque assim, eles têm uma consciência de que somos espíritos, né? E se, por exemplo, o mundo deles for destruído, se a raça acabar, vai encarnar em outras raças, né? Vai continuar em outros corpos, em outro tempo, né? E assim, continua. Eles têm consciência dessa imortalidade da alma, né? Dessa troca de corpos. Você simplesmente você troca de corpo e continua. Só que eu acredito que foi feito algum tipo de aliança com a humanidade para salvar essa raça no planeta deles, para que tenha uma continuidade, né? Então você tem um planeta, digamos que vamos supor que isso aconteceu na Terra, né? Que os seres humanos, comparado a algo que aconteceu com eles, né? Vamos supor que os seres humanos continuem fazendo experiência, continuem fazendo alimentos geneticamente modificados, e isso vai diminuindo a fertilidade humana, né? O parto já é poucos partos naturais, a maioria é por cesariana, então a configuração natural vai se perdendo, né? Então o que aconteceu com eles? Eles foram deixando de ter partos naturais, foi feito por cesáreas, e depois de um tempo, já como excluiu o parto natural, um ser já não podia mais ter o filho naturalmente, porque ia morrer, né? Porque não tinha como mais parir, né? E então passou a ser in vitro, né, a reprodução. Então passou a ser a reprodução in vitro, não era mais nada natural, né? A raça de Shu perdeu a sua natureza, né? É uma raça que passa a ficar dependente da tecnologia. Então, com o tempo, naturalmente, ficaram inférteis, né? Então os corpos começaram a ser produzidos em laboratórios. Então é uma raça condenada, né? Uma raça condenada à extinção, a deixar de existir. Porém, eles têm uma continuidade no planeta deles. Digamos que eles criaram uma certa harmonia, uma civilização, né? E eles vêm, digamos, resgatando alguns padrões que eles queriam continuar, né? Ou em contato com o ser humano, eles tomam em contato com essa coisa de amor, né? De amar o outro, maior que eles não têm tanta emoção, né? Então tomam contato com as emoções humanas. Então algo atrai, né? Por lei de semelhantes. Então acredito que foi tratado um projeto, né? Para que eles continuem a civilização com esses outros corpos no mundo deles mesmos, né? Então eles começaram a criar híbridos em massa, né? Eu acredito que eles não vêm e abduzem a pessoa aleatoriamente, né? Eu acho que há um acordo de alma, né? Para que a pessoa forneça, né, esses híbridos, que participe dessa experiência. Então eles passaram a hibridizar em massa, né? Para que esses híbridos sejam colocados no planeta deles, né? Não vai fazer parte de nenhum grupo para invadir a Terra, né? Eu acho que isso é utópico. Né, eu acho que não terá isso, né, porque os Greys eles não podem viver aqui, então eles vão criar uma raça que pode vir invadir, né. Eu não acredito isso, eu acredito mais em uma integração, né, acredito que futuramente até nós venhamos conhecer essa outra raça e seja um mundo, né, que não fica aqui isolado, um mundo que conheça outras raças e nós vamos descobrir que nós ajudamos, né, que eles tenham continuidade. Então esses Greys, né, então eles passam então antes que eles se reproduziam só Greys, né, que nem eles mesmos, os novos corpos que vai ser agora nesse mundo produzido vão ser só híbridos, né? Então eles estão colocando só híbridos. Então os Greys que morrerem lá vão reencarnar já no híbrido, né? Já num humano, né? Num corpo que já possa se reproduzir naturalmente, né? Então acredito que esse é o projeto, esse é o que está em curso, né? Ou seja, o cosmos permitiu que acontecesse isso, né? Que ele viesse e fizesse hibridização em massa, por mais traumatizante que seja para o ser humano, porque não tem como você chegar no ser humano que encarnou inconsciente de tudo, que veio para essa escala de Matrix e medo e chegar, agora vão abduzir vocês, vão fazer isso. Nunca, né? Que o ego aqui de uma vida que não tá, que está inconsciente do que encarnou, dos contratos que fez, né? Dos acordos,
né, que vai aceitar. A pessoa vai entrar em pânico, então eles vêm, eles botam para dormir, né, eles botam lá o sedativo e tal, então eles fazem as experiências, só que fica o trauma. Por que fica o trauma? Porque esses ETs, por não ter emoção, eles ficam meio sem noção. Né? Então eles vinham traumatizam, eles achavam que apagando a memória tava tudo resolvido, só que não tá. Né? O abduzido ficava traumatizado. Hoje eles já têm mais noção disso, então eles tomam muito mais cuidado com isso. Né? Então assim, eu me estendi, eu falei um pouco mais, né? Eu fui um pouco bem mais além, né, do que era para falar sobre o medo, mas tá aí, né? É o cenário que eu vejo, né? Que não tem por que você ter medo, né? A pessoa que está sendo abduzida e tal. Se a pessoa não quiser, ela tem o controle de falar, não, eu não quero mais, eles param. Eles respeitam isso. Eles não é que nem ser humano vingativo, não, fez acordo, agora vai ter que cumprir. Isso é coisa do ser humano. Né? O ser humano é muito mais perigoso. Né? Por isso que tem que tomar muito mais cuidado com o ser humano do que com esses ETs. Eles vêm, manipulam, eles usam da esperteza, só que eles estão no nível inferior. A gente tem esse despertar, a gente desperta, a gente vai e tem um certo domínio sobre eles. Eles vêm com um domínio tecnológico que a gente, espiritualmente, a gente está muito além deles. Né, seja de Grey, repetindo, todas essas raças que vêm e manipulam, né, agem sobre medo e ódio, né, eles estão muito inferior, né, a vibração é inferior. Né, quem está vibrando no amor está muito alto. Né, então, a partir daí, você tem que ver as coisas, né, sobe em cima da montanha, veja as coisas a partir do topo. Né, e age a partir daí. Né, não toma decisões enquanto você está ali no meio do bolo, da briga lá, porque vai sair porcaria e você vai se prender mais e mais. Então faz parte desse despertar, deixar o medo. Né? Onde você vê que tem medo, que suas atitudes estão sendo baseadas no medo, né? Se perdoe, né? Tenta ver qual que é o problema, por que eu estou preso nisso ainda, né? Porque, o que está acontecendo, né? E esses seres, né? Eles vão usar esse medo. Se ele vê que você tem um medinho de algo, eles vão lá e vão tentar potencializar aquele medo. Eles vão botar um chip ali que vai, na hora que você sentir medo, vai potencializar mais ainda, né? Então o que você puder fazer, ver onde está com medo e tal, conheça. Né? O medo ele é ignorância, é falta de conhecimento. Então vá, conheça, tente entender o que está acontecendo. Né? Que você, como ser humano encarnado aqui, você tem esse suporte, você tem vários seres que estão olhando. Né? Tem uma equipe toda que está olhando, torcendo para esse despertar, trabalhando nesse resgate da Terra. Né, para que venha essa libertação, né? E eu acho que conscientemente, eu acho que é uma coisa futura, a gente vai ver essa outra raça dos Greys, que está lá os híbridos vivendo, que não precisou extinguir a vida no planeta deles, né? Colocaram lá uma outra raça, né? E digamos que a raça dele mudou, evoluiu, né? Que nem aqui, a gente tem uma mudança de raça, uma raça nova, uma raça que a gente vai lembrar, a gente vai encarnar e não vai mais esquecer das vidas passadas. Né? Seria o próximo passo da raça humana seria esse. Então, na deles está acontecendo algo semelhante, só que com a ajuda da raça humana. Né? Precisou ter essa intervenção, porque eles fizeram, digamos, muita porcaria, né? Para não dizer outra palavra. E para que eles não se perdam, né? Vamos supor que a gente chega um momento que não consegue mais reproduzir, então não consegue mais e acabou, sem a ajuda de outra raça. Né? Chega todo mundo morre, perdoa a tecnologia, né? Seria uma raça condenada. Aí vem outra raça e fala, ó, não, vamos ajudar espiritualmente, né? Os acordos são feitos, vamos ajudar vocês, só que a gente vai criar híbridos, aí vocês desencarnando, você vai já encarnar no híbrido, né? Vai ter a continuação. Mais ou menos isso que vai estar acontecendo com a raça humana. A gente vai encarnar já num outro ser humano, né? Um corpo que vai dar suporte para lembrar de vidas passadas, vai nos permitir uma maior expansão mental. Só que para lembrar de vidas passadas, isso tem que ter o perdão, porque em vidas passadas nós fizemos muita porcaria. Pessoas que são nossos amigos, que são nossos familiares, nos mataram, a gente não ia perdoar, então as pessoas não perdoam, não vai ter esse acesso. Enquanto não tiver perdão, não vai acessar essas lembranças, não vai acessar nem o sentimento. Né? As pessoas às vezes elas se matam por quê? Porque na vida passada matou, morreu, tá? E fica aquele ciclo kármico, né? Então imagina, sem lembrar, as pessoas já fazem isso, né? Imagina lembrando. Ah, você matou, então a pessoa lá vai querer matar o feto, né? Que nem aconteceu quando encarna um avatar, né? Ó, vai encarnar um avatar e sai matando tudo que é filho, né? Como acontece naquelas épocas lá, está na Bíblia, tem esses registros, né? Eles matavam as crianças porque falou, encarnou um avatar, vamos matar tudo que vai evitar que esse avatar faça o que veio fazer. Né? Então seria mais ou menos isso que a humanidade ela faria. Né? Por isso tem que ter o perdão, o entendimento e tal. Autoconhecimento, né? Entenda. Você entendendo assim, você vai entender todo o meio. Tenta entender não só o que acontece no seu país, na sua cidade, na sua família, né? Mas entender o que acontece no seu planeta, o que acontece no cosmos, né? Porque o ser humano ele tem um suporte que vai muito além do que essas raças que estão aqui em nossa volta, né? Como abelhas, como um mosquito lá vampirizando e tudo, a gente vai muito além disso, né? Então
rompe logo essa barreira, né? São camadas de meio que você vai romper e você vai continuar e vai vir muita, digamos, expansão mental, né? Coisas que às vezes a gente tem até dificuldade de imaginar, né? Como que é algo tudo além disso, né? Que já vai além dessas raças que nos ajudam, porque nós viemos dessas raças e nós somos os que viemos e fomos os mais malucos de encarnar aqui, né? Porque a gente sabia que podia despertar, podia fazer toda essa mudança, toda essa transformação. Bom, já vai 40 minutos de vídeo, né? Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? Se ficarem dúvidas, né? Não fiquem aí com vergonha de perguntar, né? Perguntem aí na descrição do vídeo ou na minha página no Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.